Dando sequência, estamos em um período de festa por aí e é comum, às vezes, algum som. Por mais que a gente esteja aqui bem fechado, mas som é som. Ele penetra. Então, nós concluímos aqui Sefer Bereshit com texto 1, texto 9, onde analisamos o texto em si e também seus acentos, tá bom? E dando sequência, lembrando que nós vamos ver outros seferim, tá? E também dentro do próprio Rumash e fora do Rumash, já na compreensão do Tanar em si, tá bom? Então, mas por enquanto, há uma necessidade didática, pedagógica, uma questão de programação de nosso curso, trabalhar esse primeiro momento aqui muito importante, ler Talmid, ler Talmidá, tá? Eu vou até tirar essa preposição ler, que eu sei que a gente não trabalhou ainda a preposição, tá? Então, mas eu estou tipo assim, para o aluno, para aluno. Então vamos lá. Ao 10, tá? Encerramos o 9, quando chego aqui no Siluk Sof Pasuk, na sequência você já vê o número 10, que por enquanto a gente fala em português. Assim que a gente vê aula de números, aí a gente sai do português, tá bom? Então vamos lá. Vaikra Elohim. Observe que Elohim já vamos ter depois uma novidade aqui, que eu acho que eu ainda não tratei, em particular do Pasek. Não me lembro, mas se já você tem no seu caderno, mas de cara já encontrei ele aqui, pós Elohim. Vaikra Elohim. Laiabachá, Erese, olha aqui essa leitura. A gente pode ler mi, aí vamos ter o quê? Um que tem até um detalhe que é muito importante, que eu acho que na gramática, quando a gente estava trabalhando, eu vi isso em fruta, que a questão da leitura, perite, prit, a questão do sorvete, glidar, gelidar, lembram disso? É importante observar, tá? Que nós vamos ter aqui no 10, ou depois de Vaikra Elohim, inclusive Vaikra é uma palavra que a gente já trabalhou bastante aqui, tá? Como eu disse, algumas palavras que você já tem em seu caderno, a gente vai estar passando, tá? A gente vai estar passando. De vez em quando repete, mas vamos estar normalmente passando. Vaikra Elohim, aí vamos ter Laiabachá e Umikevê, tá? Laiabachá, temos Erese, tá? Que também é outra palavra que já conhecemos, aí sim, Umikevê, não é Mikevê, tá? Tem um detalhe aqui. Esse Umikevi, não vai esquecer que essa conjunção vem em uma palavra que sempre temos a questão do prefixo e o sufixo, tá? Importante, estamos na leitura, mas eu estou fazendo os lembretes aqui necessários, tá? Então presta atenção, eu não estou lendo. Por que eu estou falando isso? Porque nós trabalhamos a divisão de sílaba, onde vimos que uma sílaba precisa de ter ali uma nekutot, e o Vav Shuruk é uma nekutot.
E aqui ele está numa condição de conjunção, tá? E a seguir, por quê? Se a gente fosse considerar esse Vav Shuluk uma Nekutot, ele estaria junto com o Lamed. Pá. Então o que é que eu tenho? O L. Logo, esse Shevá vai estar fechando a consoante. Ele não está abrindo, porque esse Vav conjuntivo, ele não está solitário para uma divisão. Então eu tenho o L, U, tá? Aí a seguir, sim, MI, tudo certo em uma sílaba, tá? O Mi, aí eu tenho o restante 3 consoantes. Lembram da divisão de sílaba? Qualquer coisa volta ao caderno. Quando a gente teve a aula da divisão de sílaba, foi para esse momento, uma boa leitura para uma boa tradução. Então nós vamos ter aqui o Mikevi, né? O Mikevi, tá? O Mikevi. Então, voltando aqui, vai para Elohim, Layabashá Erese, o Mikevi, Hamaim, Cara Yamaim, vai, olha aqui outra situação de Sheva, tá? Vaiar, eu não vou ler, Vaire, eu não vou considerar esse Sheva aqui. Vaiar, tá? Vaiar, Elohim, aí temos como encerramento Kitov, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Vaiomer, Elohim, Layabashá Erese, Umikevi, Hamaim, Cara Yamaim, Veiar, Elohim, Kitov, tá? A questão de Kitov, a gente já está sabendo, tá? Então, nesse momento, a gente faz uma leitura assim, e nos pontos que a gente for trabalhando, a gente vai fixar a palavra, e aí dá para fazer aí uma leitura. Então, é importante, que eu falo sempre, é assistir a nossa videoaula, vendo, revendo, indo, voltando, pegar bem todo esse detalhe. Por quê? Eu sempre sou repetitivo aqui por necessidade de transmitir a seguinte situação, tá? Que não me importa assim jogar conteúdo. Eu quero que no final Ratalmidá diga entendi, tá? Aprendi. Senão joga muito conteúdo, não, a gente vai, senão enlouquece, né? Então a gente vai, legal. Então, como eu disse, vimos Javaicrá, veja aí que você tem anotado em seu caderno, em outro momento a palavra surgindo, a gente repete, algumas coisas a gente repete, outras não. Então, Vaikrá vimos, tá? A questão de Elohim já sabemos. Agora vamos para Layabashá. Muito bem. Nós temos aqui esta palavra, ele começa com uma preposição, lá. Como já sabemos, essas Nekutot, elas não existem. A Nekutot não existe. Elas foram acrescentadas aqui. Então, quando você olha simplesmente para as consoantes e não para as Nekutot, de cara você, nesta palavra, Layabashá, vamos ter um Lamed. Este Lamed é exatamente
a preposição, tá? E esta preposição aqui, quando a gente tiver aula de preposição, vai entender melhor. Mas, segundo o tradutor do Chumash, ele colocou a. Sabemos muito bem, volto já, porque nesse momento a Nirolê, Lehol, Lehem, Inremar, Vekaf.